Olá, telespectadores. Aqui é Letícia Santos no programa Conexão Preta. Conexão Preta e Tevermon com você. No dia de hoje, nós vamos trazer um convidado muito querido, muito simpático, Leonardo Santos Franco, que é advogado aqui em Montenegro. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado a todos e todas que estão nos acompanhando. O Leonardo tem feito um trabalho local direcionado à Comissão de Promoção de Igualdade Racial. E hoje a gente quer conhecer a sua trajetória. Leonardo, a pergunta que que não quer calar. Quem é o Leonardo Franco? Bom, Leonardo Franco. Sou filho de José Luiz Quilin Franco, Vera Regina Santos Franco, casal de pai branco e mãe negra. Advogado, né, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo. Presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Montenegro, conselheiro da OAB Montenegro, secretário-geral adjunto da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Rio Grande do Sul. Mas o Leonardo é um cara amigo, né, que curte música, que curte ler bastante. É um cara que, quando a coisa é proposta para ele, ele se engaja e vai atrás realmente para tentar fazer uma diferença. Acho que esse é o Leonardo. Esse é o Leonardo. Esse é o Leonardo. O Leonardo trouxe vários temas que a gente já ficou bem curioso. Leonardo ser advogado, né, vir de uma família de mãe negra e pai branco, e de repente tomar a decisão de encarar uma comissão de promoção da igualdade racial. O que aconteceu, Leonardo? Que história é essa? Pois é, acho que essa questão raça, né, sempre teve ligado assim a minha vida, seja em questão de música, em questão de filme, questão da minha mãe, né, ser negra. E aí, ouvindo coisas de cunho racista, né, do meio onde eu vivia e tal. Chegou num ponto que algumas questões também ligadas a advogados e tal, que eu não gostei. Pensei, realmente preciso ir atrás de alguma coisa que, né, quero fazer diferença e não dá mais para ser assim. Aí, numa conversa com o Rogério da CUFA, a gente teve uma conversa e ele assim, como tu é advogado e tal, quem sabe um braço da OAB seria interessante, né, pra gente fazer essa luta antirracista. E aí que veio o estalo, realmente, vou ir atrás. Já existia a Comissão de Igualdade Racial na OAB, na OAB-RS, né, então fui atrás, entrei em contato com a presidente Carla Meura na época, e aí tudo foi muito rápido, assim, criamos a comissão junto com a Jéssica, minha vice-presidente, e então nós estamos aí na luta, né, com a comissão sempre aprendendo, sempre engajados na questão racial, na questão de igualdade racial. Tu trouxe uma coisa, assim, que faz muito sentido pra gente, que é essa questão do racismo estrutural. A gente sabe que quanto mais clara a nossa pele, as pessoas não nos veem como uma pessoa negra, né? E tu que vem de uma família interracial, poderia não ter se visto como negro, não ter visto algumas situações, inclusive poderia não ter tomado essa atitude. No entanto, tu fez o caminho inverso. E eu queria que tu contasse pra gente o que te motivou, assim, de fato. Olha, realmente, assim, onde eu vivi, né, sempre teve aquela coisa de ser visto como branco. Ou seja, pelo menos eu acho que eu não vivenciei o racismo, né? Eu acho, né? Pelo menos não se deu por conta do teu meio exato, na protegido. época. Só que assim, questões de brincadeiras, piadas, pessoas mandando vídeos de cunho racista, isso chega num ponto, eu acho, que quando a gente tem um senso crítico, no mínimo, né,
chega num ponto que não dá mais, não dá mais para aceitar quieto isso aí, então a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que foi aí que eu tive o despertar, assim, né? Foi quando Aquela virada de chave. Isso, deu um estopim, assim, uma questão lá. E eu, tá, não dá mais, vou ir atrás, vou começar, né? A achar talvez esse elo que enquanto eu vivia dentro de uma bolha, assim, eu não tinha. E aí, conforme fui indo atrás, conversando com pessoas engajadas, lendo sobre os temas, acho que esse elo aí ficou cada vez mais firme, mais forte em mim. Lendo sobre os temas. A gente, quando fala sobre racismo estrutural, quando a gente, enfim, faz alguns debates, a gente vê uma questão de conteúdo, né? De quanto muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a pauta preta, de entender temas sobre negritude e principalmente de falar sobre aquilo que a gente vê como validado, como estudado, como fonte de pesquisa, né, em todos os âmbitos. Parece que há uma marginalização, né, desses temas e uma dificuldade, principalmente, de entendimento da nossa comunidade. Como é que tu vê isso, Leonardo? Assim, porque a gente, quando participa das comissões, a gente acaba escutando de tudo, de todos os lados. Eu acho que não é nenhuma falta de entendimento, é uma falta de interesse das pessoas em querer entender. Então é antes, né? É antes ainda, assim, como as pessoas, eu digo o senso comum, né? Branquitude, acham que não existe racismo. Então, se não existe racismo, eu não preciso entender. Não existe. Eu preciso negar. Eu preciso negar, e é isso que acontece, né? O nosso papel na minha opinião, pegar essas pessoas que acham que não existe, a gente ir cada vez mais fomentando, até as pessoas, ok, agora eu entendo que existe. E aí a gente começar a trazer essas literaturas, essas obras, pessoas engajadas, para as pessoas começarem a abrir a sua cabeça e ver que as coisas não são da forma que elas acham que são, sabe? Então, acho que realmente essa falta de interesse, assim, é o primeiro ponto. E aí depois, para entender a questão do racismo estrutural, só realmente se debruçando sobre o tema, lendo sobre, ouvindo sobre, porque eu canso de ouvir pessoas que conversam sobre o assunto sem ter absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto. Tá. Racismo é ciência política, o cara tem que entender sobre para conversar. Não é opinião particular. Não é opinião, não é conversa de botequim, né? E a gente vê uma seriedade nesses temas que as pessoas não dão tanta importância. É como tu disse, assim, sim, circula como se fosse uma conversa de botequim, como se opinião fosse mais importante do que dados de realidade, sobre recortes políticos que a gente tem visto, sobre recortes políticos sobre mulheres negras, homens negros, ou seja, dados estatísticos que existem são validados. Com certeza, são assim, hoje em dia os grandes autores, né, que a gente tem, são pessoas extremamente renomadas dentro dos seus âmbitos de pesquisa, âmbitos de estudo, etc. E mesmo assim, as pessoas não dão o valor que elas merecem, sabe? Esses dias eu estava numa palestra sobre os lanceiros negros e um dos palestrantes, mestre, tudo, né? O cara cheio de condecorações, ele abriu a fala dele dizendo: eu não comemoro o 20 de setembro. E aí a tese de mestrado dele foi essa, e ele disse assim: eu já vim preparado para me defender, porque eu sei que iam me rebater.
E é isso, as pessoas não levam a sério quando a gente fala as nossas opiniões baseadas em doutrinas e coisas. Não, é tudo, tá, ok. Sim, do sabe? tipo, eu não concordo. Minimiza, eu não concordo. Não importa se tu tem se existe embasamento teórico. embasamento, a tua bagagem toda, eu só não concordo, então não importa, sabe? E a gente sabe que isso acaba reforçando o racismo estrutural, que a gente sabe que acaba reforçando práticas racistas e que as pessoas acabam ficando nessa bolha, né? E com muita dificuldade de entender a necessidade do povo preto. Falando sobre a necessidade do povo preto, a gente vive numa região, né, a região do Vale do Caí, de colonização alemã e com todo um histórico, né, que o gaúcho traz ao longo da sua história. O quanto o povo gaúcho tem dificuldades em relação à negritude. Como é que tu vê essa questão da região do Vale do Caí? Olha, sendo sincero, eu vejo... isso que a gente quer, sinceridade. Eu vejo com certeza, eu vejo uma região racista, né? Com pouquíssimo engajamento municipal em relação às causas raciais. Algumas pessoas pontuais que trabalham arduamente com a questão racial, com o povo preto, com as pessoas, e que infelizmente não é o suficiente, né? Porque 1, 2, 3 pessoas para engajar todo mundo que necessita não é pouco. E falta sim um engajamento das cidades com o povo preto, com as pessoas que estavam aqui, vieram para cá, fizeram sua parte antes de colonizações alemãs, colonizações italianas. Então acho que sim, falta engajamento dos municípios com essa parte educacional, essa parte antirracista, sim. Falta bastante. A gente vê que há uma falta de respeito, inclusive, nas citações, né? Até há muito pouco tempo a gente não tinha, nem nos sites municipais, a participação do povo preto, da comunidade negra, que ainda essa questão histórica a gente tem muita dificuldade em fazer esses levantamentos, e isso é uma negligência dos governos, das prefeituras, né? Inclusive da nossa comunidade, que deixa que isso ainda aconteça nos dias de hoje. A gente ainda discute, né, Leonardo, não só a participação, mas a visibilidade que as lideranças e a representatividade pretas adequadas deveriam ter mais espaço e principalmente precisariam ser mais bem vistas na comunidade local. Como é que tu vê isso, assim? Porque a gente tem algumas lideranças municipais, a gente tem alguns trabalhos feitos e o futuro está aí, né? Para o futuro, o que tu imagina que Montenegro ou a região poderia oferecer? Olha, eu acho assim, só fazendo um adendo, por exemplo, não é só um problema, né, do município, etc. Vamos pegar a OAB, por exemplo. Em conversa com a presidente da comissão, vão fazer uma feijoada da OAB, etc. e tal, e chamaram um grupo de pagode, por exemplo. Pagode. Só brancos. Não entraram em contato com a comissão, que conhece pessoas engajadas que podiam fazer a diferença para ter visibilidade. Não, simplesmente não. A gente escolhe. Existe uma comissão de igualdade racial justamente para engajar as pessoas que não estão engajadas na causa. Mas não, preferem silenciar. Eu acho que a gente tem que, as prefeituras do município, o estado, etc., tem que começar a dialogar com essas lideranças, tem que começar a fazer trabalhos propositivos. Precisamos urgentemente ter trabalhos antirracistas, com metodologias, com livros, com didática, com pessoas engajadas, pessoas que saibam sobre o tema, pessoas que falem sobre o tema, sabe?
só assim para a gente mudar essa mentalidade. Senão a gente vai sempre caminhar sobre a mesma, os mesmos espinhos, digamos. Tá. É esse debate que a gente faz em relação a sair da nossa zona de conforto, daquilo que já está instituído, e poder pensar sobre a perspectiva preta. E poder trazer para os locais, para os espaços, de fato, pessoas que representem o povo negro. E isso a gente vê com uma certa frequência de que pessoas brancas acabam tomando o espaço de protagonismo negro, né? Que, como tu disse, em vez de convidar um grupo de pagode, e que teríamos vários, né, da comunidade negra, e que daí a gente sabe que faz circulação de dinheiro, que a gente, né, dá espaço, acaba se tomando uma medida de chamar o povo branco para também ser protagonista. Isso é uma coisa muito frequente, acho que em todos os setores, né, Leonardo? E provavelmente tu vê também na OAB ou em outros locais que tu vê essa questão do protagonismo negro muitas vezes não ser respeitado. Qual é a tua opinião? Minha opinião é simples, né? Na minha opinião, isso é racismo estrutural, que não pode ver o negro em espaços, principalmente espaços de poder, porque senão a branquitude, o imaginário branco acha que o branco detém o poder. É esse imaginário que fica. E aí o que fazem? Vamos liberar um pouquinho, um espacinho para os negros, mas eles não vão chegar aqui, porque a gente vai sempre controlar isso aqui, essa parte mais em cima. E isso é básico do racismo estrutural. E é aqui que a gente tem que estar. A gente tem que estar sempre buscando o espaço e garimpando, e não, nosso espaço é aqui que a gente vai tomar. E se o branco tentar tomar o espaço, o protagonismo negro, nós, como pessoas engajadas, nós não podemos mais permitir. Né? Não tem mais espaço para isso, né? Na minha opinião, pelo menos. Não tem, já passou o tempo do colonialismo, tudo. Isso aqui nós estamos em 2022, deu já, sabe? Tá na hora das pessoas começarem a entender que não, existe mais gente e existe gente que chegou antes aqui. Sabe que a gente fez essa discussão sobre a questão de tomar espaço, de representatividade, com o último pleito eleitoral, né? Em que a gente viu um aumento significativo aqui no Rio Grande do Sul, né, de deputados e deputadas negros, mulheres, da comunidade LGBT, e eu acho que isso tem muito a ver com o que tu falou sobre tomar esses espaços. O crescimento não só na política, não só nos espaços de poder, mas em todos os espaços. Sim, e o mais legal, assim, né, que eu vejo, é que são pessoas que tomaram espaço dentro de um espaço de poder branco, digamos assim, que sabem o que estão fazendo, pessoas extremamente engajadas com a causa, pessoas extremamente competentes para estar lá representando o povo, né, representando a negritude. Não é, por exemplo, um Sérgio Camargo que estava lá na Fundação Palmares, né, só jogando contra. Então, são pessoas engajadas com o tema, pessoas que realmente vão fazer a diferença. E é isso. Nós temos que estar em todos os lugares, mas nós temos que saber o que a gente está dizendo, saber a nossa causa, não só tomar lugar. Nós temos, né, que não é só a questão de eleger um homem negro, uma mulher negra. Não é. É uma mulher negra que tem engajamento, que tem conhecimento sobre. É isso aí. Tá. E a gente viu um movimento também, assim, de essas pessoas que não tinham essa representação preta, também saindo desses postos de poder, né? Acho que essa foi uma eleição que a gente pôde ver toda uma movimentação e um aumento, parece que, da conscientização dessas minorias, né, que são maiorias no Brasil. Aí é que tá, né? Eu acho que assim, desde que nós tenhamos pessoas capazes nos espaços de poder,
eu acho que cada vez mais todos vão começar a se sentir representados e daí poder mostrar a cara, votar nas pessoas e poder falar aquilo que elas estão realmente pensando, precisando. Se nós não tivermos pessoas capazes de fazer isso, a gente vai ser sempre silenciado, né? Então não tem como a negritude, o povo preto, dizer as suas necessidades para um cara branco que nunca fez nada por elas, ou para uma mulher branca que nunca fez nada, nunca pensou em ir em algum lugar, sabe, em que a negritude está. Eu acho que no momento que nós começarmos a ter pessoas capazes de fazer isso, nós vamos nos sentir representados. E hoje, nessa eleição, nós vimos isso. Nós temos muitas pessoas capazes disso. Muitas. E isso é o bom. Cada vez mais nós vamos ter isso. Cada vez mais. No momento que tem a bancada negra vai trazendo mais gente. E é isso. A gente precisa disso. Os passos acabam recebendo um olhar negrejado e começam também a se adequar às necessidades. É como eu sempre digo, a comunidade negra precisa de equidade. Ela ainda precisa de alguns fomentos, né, de políticas reparatórias e sem contar que vários ajustes, né, em relação à comunidade branca. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB. Que trabalho é esse? O que vocês fazem? Enfim, tu disse que faz parte, que tem outros integrantes. Aqui em Montenegro, então, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial, a vice-presidente é a Jéssica da Rosa, advogada também. A Comissão de Igualdade Racial, ela, como um braço da OAB, ela trabalha em prol dos advogados e advogadas para a igualdade racial, ou seja, se algum advogado ou advogada sofre racismo, seja em delegacia, seja em tal, a OAB, através da Comissão de Igualdade Racial, vai prestar um auxílio para essa pessoa. Tá. Isso com certeza. Porém, a OAB, sendo um órgão de cidadania, a Comissão de Igualdade Racial também estará engajada dentro das causas raciais do município, do estado. Na luta antirracista, a Comissão de Igualdade Racial vai estar dentro também. Tá. E assim, inúmeros casos de racismo que tiveram, principalmente em Porto Alegre, onde a Comissão de Igualdade Racial daí da OAB-RS vai atuar. A Comissão de Igualdade Racial esteve junto dando auxílio para a pessoa que sofreu o saxofonista que sofreu racismo no Praia de Belas. A Comissão de Igualdade Racial dá suporte, né? Entre inúmeros outros, assim, esse foi o que eu dei um suporte, então esse eu sei. E aí, mas é isso, assim, a Comissão de Igualdade Racial como um braço da cidadania, né, como a OAB, um órgão da cidadania, a gente está engajado também. Isso acho que é interessante, assim, eu vou perguntar porque eu imagino que seja inclusive uma curiosidade do público. Tu disse que faz um suporte a advogados negros, mas que também faz um suporte a pessoas comuns, né? Primeiro eu vou perguntar sobre advogados negros. A gente vê essas, assim, ainda situações de racismo voltadas a advogados? Né? Os detentores da lei? Com certeza, muito. Né? É o cenário? Lá na Comissão de Igualdade Racial da OAB-RS a gente conversa bastante sobre. E assim, questões desde o guarda do fórum deixando advogados brancos entrar, quando o advogado ou advogada negra pede a carteirinha da OAB para
Para a questão da polícia, já teve alguns casos, teve um caso no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a advogada negra saiu algemada. Recebeu voz de prisão. Isso, Acompanhei esse caso, um outro advogado que foi confundido com pessoas que estavam numa passeata, um esquema assim, eu li esses dias lá na comissão. Também foi levado para a delegacia, algemado, sabe? Porque ele não, na hora ele não conseguiu pegar a carteirinha da OAB que estava com ele, só que imagina, na truculência lá não conseguiu. Provavelmente então não teve espaço para. São inúmeros casos assim que o racismo vem antes de qualquer coisa. A cor da pele ela demonstra, ela já te dá uma sentença, digamos assim. E quando que vocês optam por fazer esses trabalhos de cidadania? Eu sei da repercussão do caso do saxofonista e eu também sei que em outros momentos a OAB tem sido muito decisiva, né, nesses projetos. Como é que eu posso explicar? Assim, eu não sei se é uma questão de decisão, talvez, sabe? É mais quando, pelo menos vendo os casos na OAB-RS falando, sim, tá? São os casos que talvez tenham maior notoriedade para que aquele caso não aconteça mais outros casos da mesma forma. Talvez acho que o caso de notoriedade faz com que as pessoas que perpetuam o racismo olhem aquele caso e olhem. Acho que talvez não seja por aí que, né? Acho que nesse caso a OAB se engaja nesses casos. Mas no nosso caso aqui, OAB Montenegro, a gente como um dos membros do comitê antirracista do município, né? Acho que daí é uma questão de diálogo com o comitê para ver se é um caso da OAB se engajar ou não. Acho que é muito mais uma questão, no nosso caso, no nosso âmbito local, uma questão da gente dialogar sobre do que notoriedade ou coisa assim, né? Porque todo mundo precisa, né? Quem sofre racismo precisa de suporte. Leonardo, e agora eu quero saber, se a gente quiser te encontrar, conversar contigo, enfim, até fazer uma denúncia, né, de alguma prática racista, onde eu te encontro, como é que eu te acho? Olha, pode contatar no meu celular, pode contatar através do meu e-mail, a gente, né, ou sei lá, Instagram, já me contataram pelo Facebook, então a gente tá disponível, né? Nós estamos disponíveis, procurar Leonardo Franco, acha, ou se procurar pelo cadastro da OAB por Leonardo Santos Franco, encontra meu telefone. A gente vai colocar o contato aqui embaixo. E aí é isso, assim, sempre a gente sei lá, quando conversa com uma pessoa que teve uma questão racista, a primeira coisa é, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Se na delegacia fizerem aquela, né, talvez tiver dificuldade, existe também a delegacia de intolerância racial em Porto Alegre, né? Acho que é uma boa dica. Então acho que tem que fazer, já deu disso, né? As pessoas já se não entendem de uma forma didática, né? Infelizmente, talvez. A gente vai ter que usar. Vai ter que usar os meios que estão aí, né? A lei tá aí para ser usada. Então tá. Leonardo, quero agradecer a tua participação. Os nossos telespectadores vão adorar, né? Te escutar. Tomara. Eu não sei se tu quer fazer algum agradecimento. Não, agradeço a Letícia pela oportunidade de estar aqui, né? Conversando. Acho que é um tema que é essencial, não é importante, ele é essencial. Temos que abordar sempre as práticas antirracistas. Acho que é isso, agradeço aos telespectadores pela paciência e é isso aí. Muito obrigado. O programa Conexão Preta e TVMON com você.
Até a próxima!